Bom, galera, então tocando bonde aí, segunda aula aí da Masterclass de Desmistificando as Bolsas Mundiais, tá? Então nós tivemos como aula anterior Nasdaq, desculpa, NYSE, tá? Então as três primeiras do mercado americano, a segunda seria Nasdaq, beleza? Então essa seria a segunda maior bolsa mundial aí. Vamos ver, conhecer um pouquinho sobre ela, tá? No final eu vou comentar algumas coisas interessantes. Então essa daqui é a carinha da Nasdaq, tá? Bonitinha assim lá em Manhattan. Já a gente vai vendo onde que é. Pera aí. Beleza, Cristiano? Daqui a pouco eu dou uma olhada lá. Tá? Então vamos lá. Opa. Nasdaq. Nasdaq foi criada aí em 1973, tá? A segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos. Ela tem cotada aí mais ou menos 2.800 ações listadas nela aí, tá? É grande pra caramba, galera. É muita ação, tá? É o segundo maior mercado de ações e capitalizações do mundo, depois da NYSE, tá? Da Bolsa de Nova York, que a gente comentou um pouquinho na aula anterior, tá? Então, ela é a segunda. A Nasdaq caracteriza. Ó, isso aqui é importante, tá, galera? Para a gente entender o que é a Nasdaq, tá? Que no final eu vou comentar a diferença entre as duas. Então, o que é a Nasdaq, tá? Ela caracteriza-se por unir empresas de alta tecnologia, tá? Em eletrônica, informática, telecomunicações e biotecnologia, tá? Então, essa característica dela é única dela, tá? Eu vou comentar um pouquinho entre a diferença dela e da Nasdaq, da NYSE depois no finalzinho, tá? Então, a característica principal da Nasdaq é isso, galera. Tá? Ela é uma bolsa mais voltada a esse setor de eletrônica, informática, telecomunicações e biotecnologia. Tá? O horário de abertura aqui do Brasil, tá? Aqui do Brasil, o nosso fuso horário, tá? Então, o nosso horário dela de funcionamento é de segunda a sexta, das 10h30 às 13, desculpa, às 17, tá? 10h30 às 17. Porém, quando eles estão fora do horário de verão, que é o que nós estamos aqui no momento, tá? Abre às 11h30, fecha-se às 18, tá? Que as nossas ADRs, tanto a NYSE quanto a Nasdaq, abre o mesmo horário, tá? Então, está aqui nos dois horários, no horário de verão e fora do horário de verão. Ok? Vamos lá. Nasdaq está alojada no edifício Times Square, número 4, em Nova York, e converteu-se curiosamente numa atração turística para os visitantes que vão à cidade. Hoje em dia, ela continua incrementando sua capacidade no volume de transações, sendo capaz de transacionar 6 bilhões de ações num dia. Presta atenção, em números de ações transacionadas e números de negócios, atualmente é a maior bolsa de valores do planeta, tá? Em número de negócios em volume, ela é a maior bolsa negociada do planeta, tá? Então, o que é a Nasdaq, galera? Deixa eu pegar uma fotinha aqui só para vocês verem o que é a Nasdaq. Tá? A Nasdaq é isso aqui, tá? É isso que vocês estão vendo. Tá? Essa é a bolsa de valores Nasdaq. Tá? Eu vou comentar um pouquinho mais dela. Vamos lá. Então, Nasdaq tem aí três principais índices, tá? Nasdaq Composite, Nasdaq 100 e o S&P, onde o S&P também está no NYSE, tá? Vamos lá, vou comentar um pouco sobre cada índice. É interessante a gente entender cada peculiaridade desses índices, tá? Vamos lá, primeiro o Nasdaq Composite, tá? Em sua composição é possível observarmos a existência de fundos de investimentos imobiliários, ADRs e diversos tipos de ações ordinárias, tá? É um índice bastante amplo, conhecido dentro do mercado financeiro internacionais. A sua utilidade serve muito de parâmetros para entendermos a performance das companhias ligadas à tecnologia, tá? Lembrando, tecnologia, de maneira geral, tá? Então, nas Compost, tá aqui eu peguei a cotação, deve ser de mais ou menos umas 2 semanas atrás, estava cotada aqui a 8.200 e alguma coisinha, tá? Para quem quiser dar uma olhada lá, código IXIC, tá? Então, ela só faltou colocar quantos índices tem aqui dentro, quantas ações. Mas é fácil, tá, galera? O que a gente faz aqui para ver o Nasdaq Composite, tá? Vamos fazer na prática aqui. Vamos colocar aqui, ó, o Trade View. Trade View. Fica mais bonitinho o Trade View. Então, qual que é o código, galera, para quem quiser ver depois? IXIC, certo? Deixa eu entrar no Trade View. Então, a gente pega o código IXIC.
tá? Aí vai cair aqui, ó, o Nice Compost, tá? Você vai ter todas as características dele aí, beleza? É um índice interessante de se olhar no mercado, não para o dia a dia do trader, tá? Esse para o dia a dia do trader ele não é tão relevante, tá? Os outros vão ser, a gente vai comentar um pouquinho mais, aí a gente vai ter todas as características dele, tá? Então agora ponto 12 de alta, beleza? A gente já comenta um pouquinho mais sobre os outros aí. Vamos lá, qual que é os principais índices aí? O Nasdaq 100, tá? Esse já é um índice muito bacana da gente olhar pro trade, tá? Pro trade. Não necessariamente para operar, mas para a gente saber aí a direção do mercado, uma possível direção do mercado, tá? Então, o Nasdaq 100 é um índice composto com as 100 maiores empresas, isso aqui é interessante, tá, galera? Não financeiras, tá? Então, é o que define praticamente a característica do índice, não financeiras, tá? Então, não pode entrar bancos, corretoras nesse índice, tá? Então, faz parte do índice as famosas FANGs. Você já deve ter visto o Alisson comentar muito sobre as FANGs, tá? Que são que representam as iniciais das empresas Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, tá? Para formar as FANGs. Então, para você ter uma noção do tamanho do Nasdaq 100, tá? Da relevância dele. As empresas listadas nesse índice fazem parte de diversos setores, como tecnologia, telecomunicações, biotecnologia, mídia e serviços, e não fazem parte as empresas financeiras, tá? Então, é uma característica principal desse índice, tá? Então, qual que é o código? NDX. Então, a gente vem aqui, vamos pegar aqui, ó, NDX, dá um Enter, tá? Então, vai entrar o Nasdaq 100, cotação atual dele aí, vamos ver, ponto 12 de alta também, para você ver a singularidade que tem os índices entre eles, né? Ponto 12 de alta, aqui você vai ter toda a série histórica aí, beleza? Tem as peculiaridades dele aqui também. Legal? Vamos para o próximo índice aí, tá? Então, Nasdaq 100 é um índice onde a gente pode olhar de manhã ali para o trade, tá? Pode fazer parte do morning call ali de manhã para saber ali uma possível direção do mercado americano, tá? Próximo índice. E não menos importante, eu acho que até mais importante, todo mundo sabe aí do S&P, tá? Eu tenho o S&P como o nosso índice, tá? O nosso Ibovespa, tá? Índice Ibovespa Futuro. Ele basicamente, o nosso índice praticamente não baliza ali a nossa economia. Praticamente o Nasdaq, desculpa, o S&P 500, ele baliza ali a economia dos Estados Unidos. Então, é um índice muito importante da gente olhar para o trade, tá? Assim, aqui, foi o que eu acabei de comentar. Assim como o índice Ibovespa representa o mercado de ações no Brasil, o S&P é o principal índice de mercado americano. Foi o que eu acabei de falar. Ele mede ali as 500 principais ações do mercado americano, então ele baliza muito bem de como é que vai a economia ali dos Estados Unidos, tá? Seu objetivo é representar a economia americana. Ele consegue abranger cerca de 80% do valor do mercado das companhias americanas listadas. Por isso é classificado de fato pelo mercado financeiro como o melhor termômetro dessa economia, tá? Então é um índice praticamente o mais importante do mercado americano, tá? Então é um índice que a gente não pode deixar de olhar. Então como é que a gente olha? Qual que é o código? SPX, beleza? Vem aqui Trade View, SPX, dá um Enter. Opa, foi errado. SPX. Ah, bacana, não foi, né? Ah, foi sim, foi sim. Tá, S&P. Então, nós vamos ter a cotação do momento aqui, ponto 14 de baixa, tá? Vale a pena dar uma olhada nesse índice de manhã, tá? Antes do mercado brasileiro abrir, para dar uma olhada. Igual eu comentei na aula anterior sobre análise, tá? E lá eles têm pré-market, então esse índice aqui, ele já está aberto antes do nosso mercado abrir, tá? Quem lembra da aula anterior, que não viu, dá uma olhadinha lá, eu comentei sobre o pré-market e o pós-market, tá? E aqui você vai ter as características dele, das 500 maiores ações dos Estados Unidos, tá? Então, o que tem dentro desse... Coloquei só uma fotinha aqui só para representar aqui o que tem dentro desse S&P, tá? Acredito que vocês devem conhecer pelo menos umas 15 aqui, tá? Então, nós vamos ter, ó, Morgan Stanley, Apple, Visa, são, cara, as maiores empresas conhecidas aqui, não tem nem as 500, né? Então, pra você ter uma noção da dimensão ali dele. Google, tá? Estão tudo aqui, ó, Netflix, Harley, entre outras aqui, 3M, Adobe, então tá, McDonald's, tá? Coca-Cola tá por aqui também, tá, galera? Então, pra você ter a noção da dimensão desse índice aí, tá? Então, por isso que ele baliza, são empresas muito grandes dentro desse índice, ó, Microsoft, P&G,
beleza? Acredito que vocês vão conhecer pelo menos umas 15 aqui, tá? Bom, deixa eu comentar um pouco agora a diferença desses índices, tá? Então, temos o Dow Jones, o Nasdaq Composite, o Nasdaq 100, o Nasdaq Composite e o S&P, tá? Mas e Léo, qual que é a diferença? Qual que é a característica entre eles, tá? Porque eles não são só índices que vão balizar, eles têm características praticamente de setores, tá? Então, Dow Jones, que a gente comentou na aula anterior, consiste nas 30 ações tradicionais que foram na base industrial, tá? Então, base industrial, Nasdaq 100, os 30 maiores ações na área industrial, beleza? Nasdaq Composite, separados por empresas também industriais, tá? E aqui é a característica que a gente comentou, né, galera? Então, como vocês podem ver, Nasdaq é mais industriais, Nasdaq tecnologia e telecomunicação. Então, já separa, as próprias bolsas se separam por setor. Então, quando você for falar, tal ação está caracterizada em qual bolsa? Não necessariamente ela vai estar só em uma, tá? Mas ela é praticamente uma peculiaridade de uma bolsa. Então você vai falar, sei lá, vamos dar um chute aqui, o Facebook, né? Pô, o Facebook, provavelmente ela está na Nasdaq, por ela ser uma empresa de tecnologia e telecomunicação. Então, dá para você tirar essa base aí por onde está, provavelmente onde está listada essa ação, tá? Nasdaq 100, listada nesses índices, faz parte de diversos setores de tecnologia, telecomunicação, biotecnologia, mídia e serviços. Foi o que a gente comentou anteriormente, tá? Nasdaq Composite, índice que abrange certificados de depósito americanos, que são as ADRs, tá? Então, está no Nasdaq Composite, tá? Comentamos um pouco anteriormente. Então, nós temos ADRs tanto no Nasdaq quanto no Nasdaq, tá? ADRs brasileiras, lógico, né? Ações ordinárias, fundos de investimentos imobiliários e track stockings. O índice inclui todas as ações listadas na Nasdaq que não sejam derivados, ações, então, tá vendo as características? Ações preferenciais, fundos, fundos ETFs, né, e debentures, tá? Então, tudo que não seja isso está listado no Nasdaq Composite dentro da Nasdaq, tá? Nasdaq Composite, desculpa. E por último, o S&P 500. É um índice de capitalização ponderada de 500 ações. Então, qual que é a regra? Tá? As maiores 500 ações, tá? Tem uma baita peneira aqui, lógico, para ser essas maiores 500, e aí ela não define por setor, tá? Então, qual que são as maiores 500 do mercado americano? Independente de qual bolsa, se é Nasdaq ou Nasdaq, vai entrar no S&P 500, tá? Então, para vocês verem, para quando alguém for falar, para quando você for falar sobre o Nasdaq, sobre qual bolsa ou qual índice, você vai saber as características dentre elas, beleza? Agora, qual a diferença, tá? Já comentamos bastante aí, qual a diferença da Nasdaq e da Nasdaq, galera? Qual a diferença, tá? Então, primeira diferença principal, tá? O tipo de setor que ela atua, tá? Então, se é setor industrial ou financeiro, entra na Nasdaq, tá? Telecomunicações, tecnologia, mídia, serviço, entra na Nasdaq, tá? Não é uma regra, mas não é uma regra, tanto que a Nasdaq está captando muitos clientes de tecnologia e comunicação para a sua bolsa. Então, não é uma regra, tá? Mas a maioria do funcionamento do mercado está desse jeito hoje, tá? Então, o que é a Nasdaq, primeiramente, tá? A Nasdaq surgiu devido à necessidade como que eu vou explicar para vocês? A necessidade, galera, do pregão eletrônico, tá? A Nasdaq, ela não existiu na Nasdaq o pregão Viva Voz, tá? Primeiramente. Então, ela foi criada exclusivamente para ser um pregão eletrônico, onde você vai operar via plataforma, via mobile, tá? Já na Nasdaq existia o pregão Viva Voz, depois eletrônico, tá? E hoje, na verdade, é um mesclado dos dois ali, tá? A Nasdaq, ela é um mesclado dos dois, entre pregão Viva Voz ali, mais ou menos, né? Vocês viram o pitch na aula anterior, e pregão eletrônico, tá? Então, a Nasdaq, ela foi criada exclusivamente para ser um pregão eletrônico, tá? E mais, como característica, tá? Os setores dela, e a Nasdaq, setor financeiro, setores, quer ver? Eu tenho, cadê? Tá marcado por aqui, movimento, causa, surgimento, crescimento. Bom, enfim, tá? São essas características entre as duas, tá? A Nasdaq foi criada para ser um pregão eletrônico, beleza?
Galera, a Nasdaq, conforme eu comentei com vocês, é isso aqui que vocês estão vendo. Isso é a bolsa Nasdaq, tá? É um pregão é uma bolsa totalmente eletrônica, tá? Ela tem um espaço físico, igual a gente viu nos slides anteriores, tá? Mas ela não tem negociação, ela não tem um pitch de negociação igual a gente viu na NYSE. É isso aqui, galera, a NYSE. Deixa eu ver se eu tenho... Não, eu tenho um pouco mais para trás, eu volto ali, tá? Então, isso é a NYSE, tá, galera? Eu tenho uma outra foto aqui. Essa aqui é a foto que a Nelogica me mandou, tá? Conforme vocês viram, a Nasdaq tem esse... Aqui, ó. Aqui dentro, tá? É a bolsa NYSE, que é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Isso aqui que vocês estão vendo encontra-se aqui dentro, tá? E ela tem esse telão aqui onde ela passa ali as suas ações. E um dia a nossa Nelogica passou ali durante alguns minutos, tá? É foto exclusiva da Nelogica, eles me concederam isso aqui para a gente passar nessa aula, tá? Aí, ó, deixa eu passar aqui. Deixa eu voltar um pouco. Tá? Então aqui, ó, a Nelogica estava aqui presenteando, tá? Aqui, tá? A bolsa aqui dentro, como você dá para até ver pequenininho aqui, ó, tá? Então, isso é a bolsa Nasdaq, tá? Ela não tem um espaço físico grande, igual a gente vê na NYSE, por ela ser um pregão totalmente eletrônico, né? Ela tem um espaço físico ali, onde serve só para, hoje, né, só em via de alguns comerciais, algumas coisas aqui dentro, tá? Ou ali em contextos políticos, tem um repórter que fica aqui dentro fazendo uma apresentação, tá? Mas nada demais. Ela serve mesmo como turismo ali para ser observada, tá? Ó, opa, aqui, ó, é aqui dentro, tá? Então a gente tem bastante câmeras voltadas para os telões para a gente ter as cotações em tempo real, tá? Isso é a Nasdaq, tá? Eu achei muito legal essa característica que eu pelo menos não conhecia. Ela é muito diferente da NYSE, tá? E agora é o seguinte, galera. A primeira bolsa, então, que a gente apresentou foi a NYSE, tá? A maior bolsa do mundo aí. A segunda, Nasdaq, tá? Americana também. E a terceira, eu vou fugir um pouco daquela lista. A terceira seria a CME, tá? A Bolsa de Chicago, de mercadorias, tá? Aí, galera, nessa terceira aula, tá? Eu vou comentar um pouco mais sobre a parte operacional dessas três ações, tá? Eu vou comentar na terceira aula. Por que na terceira aula? Eu vou aproveitar o gancho da Nelogica, onde ela está lançando uma plataforma para operar esse mercado, e a gente vai comentar um pouquinho. Então, a Nelogica mandou algumas coisas exclusivas ali, onde eu vou botar nos slides para a gente já começar a ver tanto o mercado americano quanto outros mercados. Aí a gente vai entrar um pouquinho nessa parte operacional dessas três mercados, tá? Aí a gente vai ver um pouco mais sobre petróleo, um pouco mais sobre o S&P também, mas na parte operacional, tá? Não na parte de índice, ou não na parte de mercado. Beleza, galera? Alguma dúvida aí em relação à Nasdaq? Tá bem simples, tá? Mas eu acredito que dá uma boa, pelo menos para mim, galera, deu uma boa clareada aí do que são essas duas bolsas, tá? Dúvidas, galera? Só o volume? Como assim, Cristiano? O volume do fone ou o volume da bolsa? Ah, legal, bacana, não peguei o volume, né? Mas aí a gente pega o gancho para a próxima aula, Cristiano. Tá, o que o Cristiano quer? O volume de negociações ali, provavelmente das ações, a gente pega para a próxima aula e faz o gancho na CME, tá? Então a próxima aula fica como CME, Chicago Mercantile Exchange, tá? Mercadoria de Bolsa de Mercadorias dos Estados Unidos. A gente pega um gancho, a gente faz o seguinte, Cristiano, a gente pega o gancho das três, tá? Para comparar o volume. Então pega o volume da NYSE, pega o volume da Nasdaq, pega o volume da CME, a gente consegue fazer um comparativo de volume, tá? Beleza, queria saber o que é pequeno para... Ah, tá. Eu vou dar uma pesquisada nisso, eu não me atentei a isso, Cristiano, a gente pega lá para a próxima aula, tá? Beleza, galera? É isso aí. Essa é a Masterclass de hoje aí, para dar pelo menos uma clareada no que são o mercado americano. Galera, até a próxima aula aí, valeu!